fundamental para ajudar a romper o ciclo da violência. Promover também, aí entra diretamente aqui o que está em debate no projeto aqui em Araraquara, que é garantir acesso a bens e serviços às mulheres em situação de violência, que aí a gente inclui habitação, creche e demais equipamentos sociais, que ainda não tem em grande número, mas que a gente acredita que também contribuem para a questão da autonomia das mulheres e de oportunizar outras possibilidades para as mulheres, que vai desde lavanderia coletiva, restaurantes populares, enfim. Todos aqueles serviços e equipamentos sociais que tratam do cuidado e da família e que, na maioria das vezes, fica sob responsabilidade das mulheres e que o Estado também tem que contribuir para que a gente possa incidir e melhorar a vida das mulheres. E, para nós, na área da habitação, é uma questão muito importante e fundamental, porque, apesar, a gente tem as mulheres em situação que estão correndo risco de morte, especialmente as que estão em casas-abrigo, a gente, na maioria das vezes, e como a celeridade dos processos, ou seja, a agilização dos processos judiciais, nem sempre estão correndo da mesma forma como a gente deseja, na maioria das vezes a mulher é que é penalizada. Ela tem que sair da sua casa, ela vai para um lugar protegido, obviamente, porque a gente vai querer evitar mais uma morte, mais um homicídio em relação às mulheres, mas, ao mesmo tempo, ela que fica presa, e não quem é o agressor ou quem está sendo, né, a pessoa que está fazendo esse tipo de ação. Então, ao pensar medidas afirmativas, como esta proposta aqui, que são legislações municipais que contribuam para que estas mulheres tenham mais autonomia, certamente a gente avalia como uma importante contribuição para que os direitos das mulheres sejam efetivados e consigam contribuir para enfrentar essa violência. E aí é importante a gente ter claro que, quando a gente está falando de garantir direitos, serviços, nós estamos falando de desigualdades da sociedade, de como homens e mulheres são tratados de forma diferente. Portanto, ações afirmativas, sejam elas no nível federal, estadual ou municipal, sempre irão contribuir para a gente equilibrar algo que está muito desequilibrado, está muito desigual, está injusto demais. Então, isso é importante a gente ter claro. Então, ao apresentar o Pacto Nacional, os novos eixos, eu estou colocando aqui também a abrangência dessa política e quanto legislações municipais podem contribuir para a gente avançar nessa política. E eu queria só dar mais um dado, que eu acho que é importante a gente ter claro, porque ainda a gente costuma ouvir que não tem demanda para as mulheres na área habitacional, mulheres em situação de violência, não tem demanda de creche para as mulheres em situação de violência, porque não tem muita mulher que apanha. Então, nas ligações da Central 180, que é a central de atendimento da Secretaria de Política para as Mulheres, e que tem sido reconhecida como uma das centrais que mais encaminha denúncias e que tem efetivamente contribuído para as mulheres, das ligações referentes à violência contra a mulher, de denúncias e todas que chegam lá, 50% destas mulheres sofrem violência diariamente, 57%. 72% destes casos, as mulheres relatam que vivem junto com seus agressores porque não têm alternativa de uma vida, ou seja, muitas delas ainda têm uma dependência econômica desses parceiros. É óbvio que a gente sabe que isso não é a única questão que faz você não romper com a violência contra a mulher, mas ela é uma barreira muito grande, porque se você quer romper com a violência, se você vai levar seus filhos e não tem para onde levar, dificilmente você consegue romper com essa violência. Então, acho que isso é uma questão importante de dados para a gente saber. A maioria das violências são praticadas em união estável, ou seja, que tem uma duração maior. 57% estão em união estável. Muitas mulheres, 39%, quase 40%, declaram que sofrem violência desde o início da relação. E 38% relatam que o tempo de vida conjugal e que sofrem violência é acima de 10 anos de vivência destas relações. Então, por que eu trouxe esse dado, gente? Porque
Outro importante, 50% delas reconhecem que correm risco de morte. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque ao pensar o enfrentamento a essa violência e ao pensar a rede de atendimento, é fundamental que os municípios construam alternativas para essas mulheres. E aí, por isso que, ao vir para essa audiência e trazer o debate do que é o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a questão do acesso às mulheres aos bens e serviços, em especial a habitação, é importante a gente refletir sobre isso, do quanto isso pode contribuir para que municípios tenham condições de, através de medidas afirmativas, ou de critérios de prioridades, ou de ações que mostrem que o município quer enfrentar algo que é importante para construir igualdade, algo que é dizer: este município tem compromisso com as mulheres que sofrem violência, portanto, a gente vai ter uma ação afirmativa referente a isso. Então, os dados nos dizem, a violência está aí, ela acontece, é cotidiana. Nós queremos romper, transformar e construir, de fato, uma sociedade com igualdade, uma sociedade onde homens e mulheres podem se olhar e conviver com respeito, com dignidade, que possam ser respeitados por suas escolhas e ser respeitados como sujeitos de direitos, como pessoas que têm sonhos e que querem apostar e ter uma vida cada vez melhor. Então, para concluir, dizer que este é um debate que, para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, é muito importante a gente incluir ou aprofundar políticas públicas municipais, estaduais e mesmo as nacionais, que ajudam a ampliar e assegurar os direitos das mulheres, é sempre muito importante, porque enfrentar a violência contra as mulheres é enfrentar uma das piores violações a que todas nós, mulheres, vivemos e sofremos há muitos anos.